No intervalo de pouco mais de 80 anos, entre 1938 e 2019, o jornalista e pesquisador musical Luiz Felipe Carneiro encontrou, listou shows inesquecíveis dos maiores nomes da música internacional. O projeto começou a tomar corpo dentro do canal de Luiz Felipe, o Alta Fidelidade, até se transformar no livraço Os 50 Maiores Shows da História da Música, lançado pela editora Belas Letras. E eu falei do intervalo porque Luiz foi buscar um show espetacular em 1938, Robert Johnson no Mississippi, que tem uma história fantástica. Eu vou começar com ela. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Maior prazer estar aqui. Você sabe que eu sou teu fã desde pequenininho, quando comprei o Guia dos Curiosos, depois de ver uma entrevista sua no Jô Soares. Minha mãe me levou no dia seguinte no Barra Shopping, aqui no Rio, para comprar o livro. Quando eu lancei o livro, a primeira edição do Rock in Rio, 11 Ó, anos, 12 anos... Isso, eu 12 anos... tenho. A melhor entrevista foi para você, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que escutou aquilo. Depois, assim, todo mundo me ligando, eu estava na estrada viajando, era um sábado de manhã, falando, eu vi sua entrevista com o Marcelo, então é o maior prazer estar aqui contigo. Você foi E tão gentil que eu vou fazer de conta que quando você falou que comprou meu livro, quando você era criança, então quer dizer, não, que ah, hoje é uma... eu era uma criança de uns 20 anos. Bom, melhorou. Bom, mas eu adoro o trabalho do Luiz Felipe, né, no canal Alta Fidelidade, ele já me deu a honra de me entrevistar. Eu tenho aqui o livro do Rock in Rio. Se você vai ver, ele já está até um pouco desgastado de tanto que eu pesquisei, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem umas páginas soltando, eu tenho que tomar o maior cuidado de tanto que eu vi o seu trabalho. E esse livro agora, Luiz, eu peguei no final de semana passado para ver com cuidado, né? Para ver as melhores histórias, para perguntar para você. Me surpreendeu muito. Porque, além do show, né? O show é um mote para você falar da carreira, do álbum daquele artista, de contar curiosidades. E eu né, falei assim: bom, vai ser meio óbvio começar com o primeiro, mas a história da morte do Robert Johnson já me impressionou. Falei: uau, esse livro promete. Conta um pouquinho só da tua ideia de começar com esse show. Porque fazer uma lista, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, né? Isso daí desde criança eu faço quando eu gravava fitinha cassete para mim, para os amigos. É uma coisa dolorosa, né? Porque a lista, você começa a digitar, digitar, e aí é legal, até o momento que você vê que você tem 150 shows e só pode incluir 50, né? Inicialmente eram até 35 no canal. Mas eu quis estabelecer esse marco, né, de colocar o primeiro show, esse do Robert Johnson, pela importância dele. É impressionante, você escuta um show do Eric Clapton, alguma coisa, tem lá um Robert Johnson em algum momento, né, aquele cara que realmente ficou, a obra muito curta, acho que cabem 2 CDs, que é a caixa que existe dele com a obra completa, mas ao mesmo tempo influenciou muita gente. Então eu escolhi o Robert Johnson para começar por causa disso, pela influência dele, né? E também, logicamente, porque a história, apesar de trágica, é saborosa, né? A história do Robert Johnson, porque tem toda aquela ligação dele, da encruzilhada, de um suposto pacto com o demônio que ele fez para tocar o violão que ele toca, né? E o show dele, que é o primeiro que está no livro, foi o último show dele, é o show que ele supostamente foi envenenado, né, por um marido ciumento, numa garrafa de uísque, acho que 2, 3 dias depois do show, ele morreu. Então eu acho que é um marco interessante, até mesmo porque se a gente levar em conta que aquele famoso clube dos 27, né, que são artistas que morrem com 27 anos de idade, o Kurt Cobain, o Jim Morrison, o Brian Jones, entre outros, o Robert Johnson inaugurou, né? E como a ideia foi essa que você falou, não é falar sobre os shows, o mote do livro é esse, mas ao mesmo tempo contar a história da música pop através desses shows. Então
show, esse texto sobre o Robert Johnson já tem todos esses ingredientes, né? Já tem morte, tem Clube dos 27, tem um grande artista. Então eu acho que foi um marco inicial interessante. Luiz, eu sempre ouvi as histórias, né, do Calbi Peixoto, que ele já deixava o terno com a linha mais desalinhavada ali, que era para facilitar as fãs rasgando. Depois a gente viu o marketing do Vando, mais recente, com as fãs jogando calcinhas no palco. Aí eu leio o teu livro, 1944, tudo isso já tinha no show do Frank Sinatra, né? Pois é, na série original no canal, que eram 35 shows, não tinha sido Frank Sinatra, porque eu queria focar mais no rock. Só que no livro eu falei, não, é música pop, tanto que tem Madonna também. E o Frank Sinatra, apesar de muita gente, principalmente o pessoal mais novo, olhar ele como um cara meio careta, que canta música para os nossos avós, tudo, New York, New York. Não é isso, ele foi o primeiro ídolo pop da história da música. E quem me convenceu disso foi um cara que eu admiro muito, que é uma referência minha, que é o André Barcinski, né? Um dia eu assisti um curso dele na pandemia sobre a história da música pop. Eu falei, caramba, Frank Sinatra, né? E ele falou sobre esse show. Até perguntei na aula, pô, qual o grande show do Frank Sinatra que, enfim, mostre quem é o Frank Sinatra. Ele citou esse. Eu falei, bom, tem que ter. E é exatamente isso, né? Porque esse livro, esse show, esse texto mostra uma outra coisa diferente do Robert Johnson, mostra exatamente como funcionava a engrenagem da sei lá, falar do Star System, de repente uma coisa meio de Hollywood, que o Frank Sinatra participou também, né? Na música pop. Então tinha isso de garota, os caras colocarem uma ambulância na porta do teatro, sabe? Simular, pagar eventualmente para umas garotas simularem lá um desmaio, né? E tudo isso acontecendo no show do Frank Sinatra. Então, foi o que você falou, né? O cara que supostamente canta para os nossos avós, que é meio careta, entre aspas, que de careta ele não tinha nada, aliás, ele foi um precursor de tudo que a gente vê hoje, né? Quando essas boy bands vêm para cá, esses grandes artistas, até do K-pop, né? Que faz um Uhum. sucesso danado, isso tem um pouco de Frank Sinatra. Então vamos falar, você falou que o livro é de música pop, mas qual foi o primeiro show de rock, então, que você traz no livro? Eu vou até pegar aqui o livro, porque é tanto show. Você vê, ele começa com Robert Johnson, né? Que é blues. É rock, é blues, tem Frank Sinatra. O primeiro, assim, tem o Moondog Coronation Ball, que é um show muito interessante que eu aproveito para contar a história do Alan Freed, que é um radialista que foi o inventor da expressão rock and roll, né? E foi um show muito louco, porque foi um show que, apesar dele estar no livro, ele meio que não aconteceu, porque com 3 músicas já não tinha mais condição de ter o show. Foi lá em Cleveland, tanto que Cleveland hoje é a cidade que tem o museu do rock, né, a sede do Rock and Roll Music Hall, né, o Hall da Fama do rock. Então, foi no dia 21 de março de 52. O show só teve uma música, né, porque eles não venderam, houve um vazamento lá de ingresso, então tinha muita gente do lado de fora que não entrou, lá dentro estava lotado. Então começou um quebra-quebra, as pessoas que não conseguiam entrar, e os bombeiros tiveram que lançar jatos d'água, né? Então é mais uma coisa, porque outro dia eu estava pesquisando na internet sobre esse show, quando eu estava escrevendo sobre o livro, estava pesquisando fotos, né? Porque às vezes uma foto te dá mais informação do que um livro inteiro. E é muito engraçado que as pessoas, tinha gente vestido de terno, as moças com um vestido longo, né? Então, voltando ao negócio do Frank Sinatra, a gente olhando hoje, pode ser uma coisa meio careta, que aconteceu em 1952, mas, ao mesmo tempo, é o que acontece volta e meia. Acontece hoje, né, essas confusões em show de gente que não consegue entrar. Eu acho que todo mundo que gosta
de rock já passou, inclusive, por uma situação dessas. Luiz, a gente pode dizer que esse, então, é o show, né, no livro que marca o nascimento do rock. E o show que ficou conhecido como o show do dia em que o rock morreu, né? Essa história é maravilhosa, assim, é trágica, mas é uma história linda, né, da homenagem que foi feita com a música. É, né, a gente, quem assistiu o filme La Bamba, vai lembrar para sempre do Rich Valens, dos outros músicos que estavam com ele. Conta um pouquinho desse show. Pois é, né? Você falou essa coisa do trágico, parece que o rock está muito ligado a isso, né? E esse show aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1959, considerado o dia que a música morreu, né? Tem até aquela música American Pie, do Don McLean, que a Madonna gravou muitos anos depois. E aquela coisa também, uma turnê que foi o Big Bopper, o Buddy Holly, o Rich Valens. Aí eles fizeram uma turnê assim super mambembe, eles eram estrelas, principalmente o Buddy Holly, mas era turnê assim, uma nevasca, os caras usavam os ônibus escolares para e era show assim todo dia, não sei como os caras conseguiam. E teve um dia que eles não aguentavam mais e falaram: não, hoje vamos pegar um avião, tudo. E o Buddy Holly ia com os músicos da banda dele, mas no final acabaram entrando o Rich Valens, o Big Bopper, teve até uma aposta, jogaram a moedinha para o alto, e o Rich Valens entrou no avião, que não era nem para ter entrado, e o avião caiu, né? E é uma coisa, infelizmente, comum. Então, nesse capítulo, eu falo, cada capítulo parece que é uma pílula da história do rock, não só o show, né? Então, nesse capítulo, a gente relembra tragédias, né, que aconteceram, que eu até cito, o próprio Steve Ray Vaughan, que saindo também de um show que ele fazia com Eric Clapton, o helicóptero dele caiu, teve o acidente do Lynyrd Skynyrd, né, que também teve gente que morreu, aqui no Brasil dos Mamonas Assassinas. Então é uma história trágica, mas ao mesmo tempo que faz pensar, porque o Buddy Holly ele era o ídolo do Paul McCartney, por exemplo. Então, às vezes eu tenho vontade de escrever um livro sobre o rock, pegando uma linha do tempo diferente e imaginar um mundo que o Buddy Holly não morreu. O que seria? Eu fico pensando, será que o Buddy Holly seria um Paul McCartney? Seria maior do que Elvis Presley? Ou, de repente, seria um cara que ia sumir logo depois, né? Então, o rock também dá essas ideias, né, da gente pensar do se isso não tivesse acontecido. Esse fim de semana mesmo, um amigo meu me perguntou, pô, se os Mamonas não tivessem morrido, você acha que eles teriam parado lá no primeiro disco, se tornariam uma banda grande até hoje, como é o Capital Inicial, por exemplo, né, aqui no Brasil? Então, são as questões que ficam. Boas perguntas. E quando a gente lê seu livro, Luiz, é meio inevitável a gente ficar dando uma espiada para ver se em algum. Eu falei, será que eu fui em algum desses maiores shows? Você vai olhando e falando assim: ah, esse eu não fui, esse eu não fui, esse eu não fui. Aí, de repente, tem um que você fala: opa, esse eu fui. Mas eu não fui lá onde o Luiz colocou. Por exemplo, o show do The Police de 2007. Eu fui no Rio, mas você colocou em Buenos Aires. Falei, será que o show de Buenos Aires foi melhor que o do Rio? Né? Por que o Luiz colocou lá e não aqui? Aí fiquei com essa pulga atrás da orelha. Falei, esse show eu fui, mas será que o de lá foi melhor? Eu também estava no do Rio. Foi um showzaço, teve a abertura dos Paralamas do Sucesso, né? Não, mas eu coloquei o de Buenos Aires porque eles gravaram o CD da turnê lá. O CD, o DVD, o Blu-ray. Então, achei que acho que é um marco, assim, falar sobre Buenos Aires. Fica uma homenagem também aos argentinos, porque o que eu escuto de entrevista de músico que fala que o melhor lugar do mundo para fazer show é a Argentina, não está no gibi, né? Você vê, a Madonna tem DVD gravado na Argentina, o AC/DC, o The Police, né? Aqui no Brasil tem menos, né? Aqui no Brasil, eu acho o público da Argentina... Eu nunca assisti show na Argentina, mas pelo que eu vejo nos DVDs, assim, nos vídeos, acho que é um público muito intenso. E eu acho que se o The Police escolheu gravar o DVD lá no estádio do River Plate, não foi à toa.
Então eu pesquisei tudo sobre o show da Argentina, vi o DVD, vi lá os bastidores e escrevi o texto em cima disso. Mas a turnê, o repertório foi o mesmo, né? E tem um amigo meu que depois eu descobri que foi esse show do The Police em Buenos Aires e ele falou, cara, eu fui no Rio também, você tinha que ter escolhido o de Buenos Aires, porque aquilo foi um absurdo. Então, Então tá certo, então tá certo. Agora, outros shows eu bati na trave, Luiz. Por exemplo, eu fui ver o show da Madonna em São Paulo, fui ver o U2 em São Paulo, mas não eram exatamente esses shows que você listou, né? Aí eu falei, acho que o Luiz não conseguiu ingresso para os de São Paulo e de raiva eles escolheu outros. É isso que aconteceu? então, assim, por exemplo, uma dificuldade que eu tive, você citou o U2. Na lista inicial do livro tinham 4 shows do U2, mas eu optei por colocar só um de cada banda. Então, por exemplo, quando você fala dos Beatles, muita gente falou, pô, você escolheu o show do Telhado e o show no Shea Stadium. Falei, cara, tinha que escolher um e eu acho que o do Telhado realmente é um show mais diferente, mais emblemático, foi a despedida da banda. O do U2 é a mesma coisa. Acho que se eu fosse pelo lado pessoal, eu ia escolher o Atom Baby, que é um show que eu não vi ao vivo, mas que eu adoro. E dos que eu vi ao vivo, eu adoro o Pop Mart, a última turnê deles, que eu vi em Las Vegas, o Songs of Experience. Mas o show do Under a Blood Red Sky foi um marco, né? Aquele show eu considero, eu e os fãs do U2, né, considero o show que o U2 se tornou U2, que foi gravado um vídeo, aquelas cenas clássicas da tempestade lá em Red Rocks, o Bono com a bandeira branca em cima de uma pedra. Então, eu escolhi muito assim, marco para a banda. Essas grandes bandas, todas elas têm um show, uma turnê que foi um marco, né? E a Madonna a mesma coisa, porque você pega lá Blonde Ambition, que foi o show que eu escolhi, né? Aqui no Brasil foi a turnê seguinte, foi do Erótica, e também teve a do Stick and Sweet, alguns anos depois. Eu vi as duas, inclusive no Maracanã. Essa Blonde Ambition eu acho bacana porque foi a primeira turnê de música pop que teve aquele conceito que hoje todo mundo segue. A Rihanna, a Beyoncé, a Katy Perry, de dividir o show em blocos temáticos, com cenários diferentes, com figurinos diferentes. Em 1990, a nossa Madonna estava fazendo isso, né? Então, eu acho que como essa turnê da Blonde Ambition foi um marco na carreira dela, eu optei por incluir esse show. Mas com dor no coração, adoraria ter incluído o show da Erótica, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi a Madonna ao vivo. Você deve ter feito a conta dos 50, quantos você viu, Luiz? Aí que tá, muita gente me pergunta, e quando eu digo que eu só vi um, as pessoas ficam decepcionadíssimas, porque elas acham que eu vi 200 shows do livro, mais do que os 50, mas isso é impossível, porque eu teria que ter mais de 100 anos para ver todos, e, pô, é lógico, eu não estava em Woodstock, o Rock in Rio de 85 eu queria ter ido, mas eu tinha 5 anos, eu não estava lá no show da despedida da The Band, nem sonhava em nascer. Mas eu vi um show que realmente foi especial, inclusive fez 10 anos outro dia, que é o 12-12-12, o The Concert for Sandy Relief, que aconteceu em Nova York por causa de um furacão que teve lá, o Sandy, e por acaso, eu estava com uma viagem marcada para lá, eu ia assistir um show dos Rolling Stones, e tinha um outro show, eu fui para assistir Rolling Stones e um outro show, e quando eu vi do nada, surgiu esse show, e realmente eu acho que foi o show mais importante que eu vi na minha vida, porque você juntar na mesma noite Paul McCartney, Rolling Stones, The Who, David Grohl, Chris Martin, Billy Joel, teve a participação do Michael Stipe, do R.E.M., que é a banda da minha vida, teve Eric Clapton, Bruce Springsteen, meu ídolo, tudo na mesma noite, num show de 6 horas, realmente é mágico. E esse eu posso falar, eu estava lá, descrevi no livro, em alguns momentos eu até coloco algumas coisas em primeira pessoa, né? Algumas coisas que eu vi, mas esse eu estava, e foi um show, é aquele show que nunca mais vai acontecer na vida, né? E você cita outros, né, desses shows beneficentes ou tributos, né? Tem o Live Aid de 85, que era a questão da fome na África, né? Isso. Tinha o The Concert for Bangladesh de 71, que você coloca também.
Tinha um tributo ao Freddie Mercury, também um tremendo show, de 92 em Wembley. Esses shows são importantes, né? Esses são shows inesquecíveis mesmo. Eles não podiam ficar de fora, né? Pois é, eu adoro esses shows, porque também para o livro é uma forma de roubar, entre aspas, porque você coloca o Live Aid, você pode falar sobre 30 artistas maravilhosos que, de repente, não tem como colocar no livro, né? Muita gente fala, pô, você não colocou um show do Iron Maiden no livro? Como assim? Não, mas tem um Iron Maiden no Rock in Rio, que é um dos shows mais emblemáticos da história da banda, né? Aí tem gente que reclama, pô, você não colocou um show do Queen no livro? Pô, o Queen tem 3 shows, tem Rock in Rio, tem Live Aid e tem o concerto, o tributo a Freddie Mercury, né? E, ao mesmo tempo, esses shows são importantíssimos, porque mostra o Concert for Bangladesh foi o primeiro show de rock, da música pop, beneficente, né? E depois, até hoje, você tem vários shows beneficentes, e às vezes a questão não é nem só a grana, às vezes é a conscientização, né? Por exemplo, no tributo a Freddie Mercury, o George Michael fez um discurso lindíssimo, falando assim, pô, se você é uma pessoa que tem preconceito, se você acha que só pessoas homossexuais podem pegar o vírus da AIDS, talvez você esteja muito propenso a entrar nessa lista, né? Ou seja, você abre a cabeça das pessoas. Às vezes o George Michael mandando uma mensagem dessa, provavelmente ele salvou algumas vidas, né? O David Bowie rezando o Pai Nosso ajoelhado no estádio de Wembley durante o tributo a Freddie Mercury. E o próprio Rock in Rio. Eu escrevi o livro sobre o Rock in Rio, mas eu aproveitei para fazer um apanhadão aqui em 7 páginas da primeira edição, porque vale a pena, né? Não é um show exclusivo de um artista, mas tem muita história para se contar em cada um desses concertos. Luiz, eu falei que a gente olha, tentando procurar algum show que a gente tenha visto, e a gente termina a leitura dizendo assim: ah, eu gostaria de ter ido nesse show. No meu caso, um que nossa, quando eu vi, eu falei, nossa, esse. Tem muitos, né? O tributo ao Freddie Mercury é um show maravilhoso, gostaria de ter ido. Um show do Frank Sinatra, eu nunca fui, gostaria de ter ido, não precisa nem ser o de 1944, que eu não ia ter nascido, mas queria ter visto. Uma vez, numa viagem para Washington, eu dei sorte de chegar na cidade, estava tendo um show do Michael Bublé. Quando o Michael Bublé não era tão Michael Bublé como é hoje, né? Que virou um astro internacional. E foi um show espetacular. Então, às vezes, eu dava sorte assim também de chegar numa cidade e pegar um show. Eu assisti um show do Barry Manilow, para você ter uma ideia. Eu ia falar isso. O Barry Manilow, fiquei assim, eu era com certeza o mais novo de lá. E ó, que eu não era tão novo assim. Mas é um show bonito, né? É um show cuidado, que eles têm muito cuidado nos cenários, no texto. Então, assim, eu vi alguns shows divertidos. Mas olhando o teu livro, falei assim, bom, deixa eu eleger um que falou, eu gostaria de estar lá. E eu vou te dizer, e depois eu quero saber o seu. Eu queria muito estar entre, né, Woodstock, com certeza, Elvis Presley, mas eu vou sair do óbvio. Eu queria muito estar no show dos 25 anos da Motown. Deve ter sido um show espetacular, pelo que eu li no teu livro. Então, fala um pouquinho desse show e me conta, né, quando você terminou, se você tivesse que escolher qual show que você queria estar? Olha, esse show da Motown, né, é aquilo, eu tinha que colocar um show do Michael Jackson, poderia ter colocado vários, o Bad, que ele fez 20 datas em Wembley e tudo, mas esse show da Motown é impressionante. Eu tinha o DVD aqui em casa, e por algum motivo ele estava há uns 10 anos lacrado. Eu nunca me interessei em assistir, era um show muito longo, tudo. E aí, quando veio a ideia do livro, eu falei, cara, eu vou ver aquele DVD porque acho que esse show pode ser o show. Já tinham me falado dele. E eu vou te falar, foi o único texto que, quando eu terminei de escrever, eu chorei, sabe? Porque eu falei, nossa, mãe, era assim um texto que eu nem esperava tanto, eu nem sabia se ia entrar esse show. E é muito emocionante aquela história toda que a Diana Ross não ia participar e de repente ela aparece do nada. O próprio Michael Jackson não queria participar porque o Berry Gordy, né, ele era um cara muito casca grossa, pulso firme lá, então ele brigava com muita gente.
mas eu acho que isso mostra que o poder da música mesmo, porque hoje a gente lê tanto livro, tanta biografia de artista que eu passo até mal, porque é muito rancor. O cara parece que esquece de celebrar a música dele, a obra, para ficar falando mal de um empresário de 40 anos atrás, ou então de um crítico musical que nem está mais vivo, né? E eu acho que esse show ele mostra o poder da música, né? A celebração. Inclusive, uma curiosidade, há uns 6 anos eu estava em Nova York e eu fui ver o musical da Motown, que estava passando na Broadway. E eu olhei para o lado, do meu lado estava o Barry Gordy, né? E eu reconhecia, porque eu sou muito ligado nisso, mas ninguém reconheceu. Aí no final do show eu fui pedir para ele autografar o meu programinha lá da Playbill, né? E ele autografou, e quando eu vi, assim, se formou uma fila que estava saindo no teatro. Eu fiquei com o maior peso na consciência, mas depois eu vi o sorriso dele no rosto, sendo reconhecido, porque a história era dele, né, que estava sendo contada lá no Motown. Então, realmente me emocionou muito, e escrever esse texto e ver esse vídeo me reconectou totalmente com os artistas da Motown que estavam assim meio que guardados numa gaveta meio esquecida na minha cabeça, né? E quanto ao show que eu mais gostaria de ter ido, essa pergunta já estava respondida antes de eu começar a escrever o livro. Assim, definitivamente é o Rock in Rio de 85. Eu tinha 5 anos de idade quando rolou, eu morava numa cobertura na Barra da Tijuca, no 26º andar, e eu chorei porque eu queria ver o Freddie Mercury e o Cazuza, que eram os meus ídolos. E lógico, não tinha como meu pai me levar, né? Mas eu fiquei assim, porra, queria ter ido. E um dia minha mãe falou: "Ah, Felipe, vamos, eu vou te levar para o Rock in Rio hoje". Eu falei: "Não, eu não acredito. Como assim? Não, vou te levar, vem aqui". Aí ela me levou para a varanda que a gente morava e dava para ver as luzes do Rock in Rio, porque na época a Barra da Tijuca era um deserto, né? O condomínio que eu morava era o único condomínio na praia da Barra que tinha. Então dava para ver aquela luz saindo de Jacarepaguá. Então eu vi o Rock in Rio dessa forma. Então eu gostaria muito de ter estado lá, assim, e não só ter estado no Rock in Rio, mas de voltar àquela época. Eu sou saudosista mesmo, os anos 80 eram divertidíssimos, né? Então seria o Rock in Rio de 85. Muito bacana. Bom, e além das histórias do livro 50 maiores shows da história da música, da editora Belas Letras, o livro vem também com um encarte maravilhoso dos pôsteres. Fala disso, que é um diferencial incrível do livro. Sim, eu quero mostrar aqui. Difícil é tirar essa, mas eu vou tentando aqui. Quando eu tenho no meu canal, né, eu fiz um vídeo com um amigo meu, que eu sempre faço, o Biofá, que é o Conversa de Eu vou Boteco. encher a tela para você mostrar melhor. Vamos lá, pode mostrar. Aqui. Olha Esse lá. aqui da Ilha de White. E quando eu fazia com. Eu faço aqui os Rolling Stones na praia de Copacabana. Uhum. Esse aqui, o Monsters of Rock, que foi em Moscou, que tem show do Metallica e do AC/DC. Então tem gente que fala: o teu livro não tem show do Metallica nem do AC/DC. Tem sim, tem esse grande show. Aqui, Woodstock, com o Jimi Hendrix nesse monumento, né, dos soldados americanos. Tem aqui o The Doors, aquele famoso show que o Jim Morrison foi preso. Esse eu adoro, Paul McCartney, no Rio de Janeiro. Esse eu não estava, meu primo não me levou, me lembro bem do dia. Aqui, Simon Garfunkel no Central Park. O Jonas ele fez uma brincadeira com o Tom e Jerry, aqui a fonte, né, porque o nome inicial do Simon Garfunkel era Tom e Jerry, né, da dupla, porque eles brigavam feito cão e gato, né? Uhum. Gato e rato. Gato e rato. Aqui o do YouTube, que eu falei, né, no Red Hot. Tem esse do David Bowie, que eu gosto muito, que foi o show da despedida do Zig Stardust. Enfim, eu poderia ficar mostrando aqui São tudo. 50 pôsteres, né? São 50, um para cada show. E foi o Jonas Santos que fez, que é um artista de São Paulo, de Sorocaba. Ele é genial. Eu fiz um vídeo no canal Rock in Rio dos Sonhos, que eu e o Biofá, a gente listava o nosso line-up ideal de um Rock in Rio,
e o Jonas, eu não conhecia ele me mandou de presente, acho que na pandemia, no início da pandemia, um pôster que ele fez desse Rock in Rio que a gente bolou. Então, quando o Gustavo Gertler, da editora Belas Letras, ele falou, vamos fazer o livro, a gente começou a pensar na parte gráfica e eu imaginei que poderia colocar uma foto de cada show, ou tentar resgatar o ingresso de cada show. Ele falou, não, queria chamar um desenhista para fazer pôsteres reimaginados de cada show. E aí eu falei, você tem essa pessoa? Ele falou, não sei, você tem? Eu falei, tenho. E foi o Jonas. E ele fez e realmente... ele é sensacional, ele trabalha na Globo, ele faz outros pôsteres. Agora ele está fazendo pôster da turnê do Def Leppard e do Motley Crue, inclusive, né? Ele faz para vários artistas nacionais e, inclusive, nesse momento, eu e o meu parceiro de trabalho, o Tito Guedes, a gente está fazendo um outro livro que são os 50 maiores shows da história da música brasileira, que vai seguir esse padrão e o Jonas também vai desenhar os pôsteres. Então, o próximo, eu ia perguntar o que vem depois, então já são os 50 maiores shows da música brasileira. Tem um também que você pode fazer depois dos shows das mulheres, não te cobraram isso? Porque nesse recorte tem pouco show feminino, não tem, Luiz? Sim, tem a Madonna, tem a Rita Franklin, né? Realmente, mas é aquilo, eu acho que isso também faz parte da história para mostrar como é uma coisa machista. O rock, a música pop, as mulheres, assim... mas isso é válido, lógico que nos shows nacionais, eu e o Tito, a gente teve um papo até para aumentar isso. E quando a gente fala aumentar, a gente não é fazer nenhum favor, não, de jeito nenhum. A gente poderia escrever o livro só sobre mulheres, né? Mas é para ficar mais atento mesmo, né? Mas eu acho que a música brasileira ajuda mais também, porque você vai colocar Rita Lee, Elza Soares, Simone, Gal Costa, Maria Bethânia, né? No pop rock internacional, realmente foi mais complicado. Muito bacana. Nós vamos colocar aqui, então, agora na tela o link para quem quiser encontrar o livro 50 Maiores Shows da História da Música, da editora Belas Letras. Mas quem não quiser pegar o link, é só entrar no Google e colocar os 50 Maiores Shows da História da Música, editora Belas Letras, do Luiz Felipe Carneiro. Vai encontrar rapidamente, já tem os links para todos os lugares em que você puder comprar. Agradeço demais a sua entrevista, um grande livro, né? Vai ficar junto com o meu do Rock in Rio aqui, e você volta em breve, Luiz, para contar o do Caetano Veloso que você escreveu. Né? Quando você quiser. Do Caetano Veloso, não é isso? Sim, o do Caetano eu escrevi com o Tito Guedes, que a gente até vai fazer esse, e ficou muito legal. O Caetano, inclusive, em diversos shows, eu fui assistir em São Paulo, em dezembro, ele elogiou o livro no palco, sabe, que gostou muito. Quando o livro foi lançado, a gente foi lá entregar na casa dele, a gente ficou 3 horas de papo, a gente fez meio que um Roda Viva com o Caetano, tipo, perguntamos se ele gosta de Bruce Springsteen, por exemplo, sabe, aquelas perguntas que ninguém faz. E quando você quiser, a gente falar contigo é sempre um maior prazer. Não, essas são as minhas palavras no encerramento aqui. Adorei conversar com o Luiz Felipe Carneiro. Então, logo, logo ele está de volta para a gente falar sobre Caetano Veloso também. Luiz, muito obrigado, parabéns de novo pelo livro. Vou repetir mais uma vez, os 50 maiores shows da história da música, Luiz Felipe Carneiro, da editora Belas Letras. Grande abraço, bom final de semana. Valeu, Marcelo, um abraço.